Hoje vamos falar de uma mulher muito à frente do seu tempo. Uma mulher nascida em 1891, em Mococa, São Paulo. Nascida em uma família de posses, sendo seu pai fazendeiro, que atuou também como advogado, promotor, deputado, e a sua mãe era filha de fazendeiro. Família tradicional, mas que possuía uma grande quantidade de livros, uma biblioteca em casa, onde essa mulher pôde ter o conhecimento em sua mão. Havia livros em francês, o que também levou ela a ter uma tutora estrangeira que dominava essa língua para ajudá-la também no domínio dessa língua. Mais tarde, tornara-se professora e escritora. Mas o seu primeiro livro não foi muito bem aceito. Em 1924, lançou um livro onde ela apontava questões que ainda são muito vivas na nossa sociedade, né? O livro se chamava Virgindade Anti-Higiênica, Ensaio Manifesto. E nós estamos falando de Hercília Nogueira Cobra. Bom, eu sou Gigi Nogueira, idealizadora desse projeto, desse podcast Mulheridade, passado e presente. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, negro, com alguns fios brancos. Eu estou com um vestido azul, com os detalhes em dourado. Estou com um brinco de argola bem grande, dourado, com pulseiras nos braços, com anéis nas mãos. Tenho também a unha pintada de azul marinho e estou de sandália de couro. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial para esse podcast. E eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos, de uma mulher que eu sou super fã. E o nome dela é Mila Nascimento. Mi, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu fico feliz, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu também estou muito feliz que esse encontro já era para ter acontecido há muito Há tempo. muito tempo, mas nada, tudo acontece no tempo Exato, certo, Mi. tudo tem o seu tempo. É isso. Eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Tá ok. Então, eu sou Mila Nascimento. Na verdade, meu nome é Camila do Nascimento Leite. Eu costumo brincar que Camila Leite é a doutora, Mila Nascimento é escrevedora. Por quê? Porque eu sou médica, endocrinologista, tenho pós-graduação em sexualidade humana e sou escritora. E é isso. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados na altura da orelha, uso brincos penduricados, vermelhos, tô com uma pulseira prateada, uma pulseira vermelha, os anéis de 3 gerações, minha mãe, minha avó e eu. Tenho 27 tatuagens, vocês podem estar vendo algumas só no braço e na perna, e uso um vestido preto longo e um sapato preto fechado. Ai, eu tô muito feliz que você tá aqui. Eu tô toda hora colocando a mão nela pra ver se é verdade, tá, gente? É tipo fã mesmo. Imagina. Bom, voltando, Hercília foi um impacto para aquela sociedade, para essa sociedade machista e sexista. Defendia a igualdade de gênero entre homens e mulheres, em especial sobre a conduta sexual. Abordava temas sobre violência de gênero, feminicídio, jornada dupla de trabalho, maternidade e inferioridade salarial. Pregava o direito da mulher à educação formal. Acreditava que esse era o caminho para sua independência financeira e também para sua liberdade sexual e direito político. Hercília escrevia o que pensava, o que acreditava e o que observava. Suas narrativas eram rasgadas, crua, nua, né? Acho que não existe outra palavra para descrever a maneira que em 1924 ela estava extremamente à frente do tempo dela, né? muito à E frente. muito necessária, né? Sim. Naquele tempo e nos dias de hoje. Sim, tentaram silenciar ela um pouco aí, mas não vão. A gente não vai deixar, né, A Mi? gente não vai deixar. Vou citar um trecho de sua obra para vocês entenderem a sua narrativa. Os poetas, os romancistas, os idealistas que vivem a contemplar a lua cantam em todos os tons, mesmo desafinando às vezes, que a mulher virgem, intacta, não conhece nenhuma sensação. Quando leio um desses
pântegos. Tenho vontade de lhes perguntar se já foram mulher algum dia. A virgindade é antifisiológica. Entre os animais, nenhuma fêmea se conserva virgem. Uau! Uau! Se hoje, em pleno século XXI, já traz esse impacto. Pensa em 1924. Exatamente, eu acho que ela foi uma mulher extremamente corajosa, né, por conseguir escrever tudo isso. E quando você traz a ideia de que ela foi criada numa casa com muitos livros, a gente consegue fazer uma relação, né, de acesso à cultura Uhum. com discernimento, com capacidade de fazer textos que faziam provocações, que denunciavam situações. Então, assim, acredito que o fato dela ter sido criada naquela casa com livros fez ela entender uma série de coisas que muito provavelmente pessoas sem acesso à educação não Não entenderiam. O entenderia. que acontece até hoje. Exatamente. E ela teve uma irmã também que andou muito com ela, né? E a irmã Sim, dela seguia os passos dela junto com elas ela. fugiram de casa, as duas Exatamente. juntas, Uns né? falam que ela fugiu com o circo, outros falam que não, que elas foram para É, casa dos avós. ela, pelo que eu sei, assim, que eu li algumas coisas, elas fugiram juntas e aí a mãe mandou buscá-las Uhum. e como castigo colocou as duas num convento, Isso, num colégio. num colégio interno, na verdade, Isso, né? E aí depois a irmã Estela voltou para casa e ela fugiu de novo e aí ela foi encontrar o circo. isso. Foi em Santos, né? Esse Exatamente, um encontro. circo em Santos. Voltando. Como dito desde o início, era uma mulher à frente do tempo, que em 1924 já abordava assuntos que hoje ainda são polêmicos. Cecília fora assertiva ao defender o direito aos estudos a todas as mulheres, pois foi por meio do conhecimento que hoje nós conquistamos um pouco dos nossos direitos, e é bem pouco ainda diante de tanta luta, de tantos anos de luta, né? Exatamente. Bom, hoje, 101 anos após a colaboração da Ercila com nós mulheres, né? Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para a doutora hoje, Tá agora, bom, vamos, depois vamos. para a escrevedora. A virgindade da mulher, ela continua sendo um tabu? Sim, ela Sim, continua sendo um tabu. E assim, a gente tem visto, infelizmente, uma ascendência aí dos movimentos da mulher troféu, né? Do hum, corpo guardado, né? Os red pills falando que mulheres que se relacionam antes têm menos valor. sim, Então, sim, a virgindade continua sendo um tabu e ela continua sendo eu acredito assim muito um mecanismo de controle dos homens sobre as mulheres, porque a impressão que dá é que uma mulher virgem, ela vale mais sim, do que uma mulher que já teve relações sexuais com outras pessoas antes de se casar com aquela pessoa, né? sim. Então, sim, continua sendo um tabu, mesmo em 2025, infelizmente, Nossa. e gera sofrimento. E é um tabu também, porque às vezes muitas pessoas, muitas mulheres, muitas adolescentes, elas não sabem exatamente o que é, o que não é, Não tem esse diálogo, né? não tem esse diálogo em casa, não tem ideia assim, ai, mas por exemplo, ai, mas eu tive relação sexual e eu não tive um sangramento inicial. Será que eu perdi a virgindade? Será que eu não perdi? Como é que é? Como é que não é? Então, assim, existem muitos tabus relacionados à questão anatômica, Uhum. né? Existem mulheres que têm medo de ir ao médico, ao ginecologista, que têm medo de usar, por exemplo, um coletor menstrual por conta de virgindade. Então, enfim, essa questão anatômica de ter um ímã, que tantas vezes pode estar perfurado já por outros motivos, ou alterações anatômicas normais, acaba sendo sim um tabu, Um tabu ainda. sim, infelizmente. Nossa, cara, essa informação. Ainda bem que eu tenho ela para me esclarecer isso. Porque quando a gente fala de virgindade, pô, gente, é de alguns anos atrás, porque a gente é novinha. E, e já era muito velado. Eu acredito que esse diálogo, eu acreditava, na verdade, que esse diálogo, com o passar dos anos, ele ia ser um pouco mais aberto, né? E a gente entra de novo no mesmo ponto que a Sila sempre falou sobre educação. Só que nesse Exato, caso, uma educação sexual, exatamente. A que não gente tem, sabe, né? não tem, a gente sabe que assim, principalmente agora, né, depois do desgoverno que a gente teve aí uns anos atrás, essa questão de educação sexual, essa questão de falar sobre sexualidade, falar sobre o corpo, ensinar jovens e adolescentes sobre essas questões,
ainda é um tabu. Tem muitos pais que acham isso absurdo, que isso não tem que Uhum. ser falado na escola, que a escola não tem nada a ver, mas também não conversa em casa. Exatamente. E aí a gente tem uma questão muito grave, pensando em adolescentes e crianças, que é dificuldade de entender o que está acontecendo com o próprio corpo, dificuldade de reconhecer, infelizmente, se, né, estão Uhum. sofrendo um abuso. E em relação a mulheres mais velhas, mulheres adultas, essas mulheres não conhecem o próprio corpo, não sabem se tocar, não sabem se reconhecer, não entendem os sintomas, por exemplo, de uma menopausa. Então, assim, a falta de educação sexual no que diz respeito a ensinar pessoas sobre o corpo é um grande problema. E a gente, assim, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala que a sexualidade faz parte da saúde integral de um indivíduo. Uhum. Então, nós somos bichos, inicialmente, né? Como ela Sim, fala que, né, é. na natureza não existe fêmea virgem. Nós somos animais, nós temos questões fisiológicas, nós temos funcionamentos metabólicos, hormonais do nosso corpo, e isso não é falado, isso não é ensinado, ninguém sabe nada a respeito. E, infelizmente, a gente ainda tem, aliado a essa desinformação, Uhum. a ideia do pecado moral, que muitas vezes está Sim. associada à religião, que acaba sendo também um grande problema para conversar sobre essas questões com as pessoas. Sim. Não, e é mesmo. Quando a gente fala em liberdade sexual, qual que é o seu ponto de vista? Eu acredito que liberdade é algo extremamente necessário para que uma sociedade seja tida como evoluída, assim, né? Uhum. Em todos os tipos de liberdade, né? Você tem que ter liberdade de sexual, tem que ter liberdade relacionada ao que você acredita, aos seus cultos, liberdade. É importante ser livre, mas para Sim. que uma pessoa seja livre, ela tem que muitas vezes passar por um processo de autoconhecimento, porque se ela não sabe, se ela não entende o valor de uma liberdade, ela muitas vezes se acomoda numa situação de prisão, Uhum. né? Em vários tipos de prisão, aí, vários aspectos. Então, assim, a liberdade sexual, ela é extremamente importante e principalmente no que diz respeito às mulheres, a gente precisa tomar bastante cuidado com uma questão que aí eu já vou falar um pouquinho mal do capitalismo, mas assim, o empoderamento feminino acabou se tornando um mecanismo para ganhar dinheiro, né? Sim. E aí usa-se o corpo dessas mulheres muitas vezes para parecer que elas são livres, que elas são empoderadas, mas elas mesmas muitas vezes não têm muita consciência do que está acontecendo. Uhum. Então, sim, eu acredito em liberdade sexual, eu acho extremamente importante, eu acho que é um direito das pessoas e é uma manutenção da saúde, né? Aí no ponto Sim. de vista médico, mas a gente precisa antes ter uma educação sobre diversos aspectos, não só questões sexuais do corpo, mas questões sociais, questões de comportamento, Uhum. né? E aí sim, uma pessoa, quando ela é sábia, quando ela é dotada de conhecimento, ela pode exercer a sua liberdade, ela pode lutar pela sua liberdade, não só do ponto de vista sexual, mas como um todo. Sim. A liberdade sexual da mulher dizem que teve início nos anos 60, com a chegada do anticoncepcional. Concorda? Esse é um tema polêmico. Esse é um tema polêmico. Ainda É, mais que eu sou eu endocrinologista. gosto de Ai, meu polêmica, Deus. Mi. É, bom, com certeza, o Woodstock foi um grande movimento revolucionário, né? A década de 60, de 70, ela trouxe essa liberdade dos amores. Mas a gente tem que tomar um cuidado que, assim, os livres eram tidos como os hippies, drogados, marginalizados da sociedade, Sim. ou que muitas vezes precisavam se isolar numa praia, numa comunidade, para conseguir exercer a sua liberdade. E a pílula anticoncepcional, assim, existe sim, né, uma grande contribuição da pílula no sentido de que as mulheres puderam ter o direito de Uhum. escolher se queriam ser mães ou não. Mas existem aí algumas linhas feministas que pensam e entendem a pílula como um grande mecanismo de poder sobre os corpos femininos, né? Porque nós somos cíclicas, Uhum. né? Então a gente tem fase do mês que a gente está super disposta e fase do mês que a gente não está disposta a nada. A gente É. quer ficar deitada sem fazer nada. Sim. Quando a gente está menstruada, a gente fica com dor, né? E isso tudo é cíclico mesmo. Tem a ver com estrogênio, tem a ver com progesterona e é natural.
Quando você toma uma pílula, você passa a régua, assim, ó. E aí você tá estável, programada. Você não dá trabalho em casa, você não reclama com seu marido, você trabalha bem, linda, maravilhosa, você não falta no trabalho porque tá com cólica, Sim. né? Então, eu, Camila, entendo a pílula, sim, como necessária, no aspecto de capacidade de uma mulher escolher se ela vai ser mãe ou não, Sim. mas um pouco mais para trás, eu entendo que a pílula realmente é um grande mecanismo de controle social sobre os nossos corpos, sobre os nossos ciclos e sobre o nosso comportamento. Exatamente, eu concordo com você. Várias vezes eu me neguei, né, a tomar. Eu falo, não, tem que ter Até outros porque, não, tratamentos, gente, não é até porque, possível. vamos lá, né? Vamos pensar do ponto de vista médico. Uma mulher pode engravidar, vai lá, uma vez por mês, e quando ela engravida, só vai engravidar, vamos, 9 meses depois ou mais, 1 ano e meio depois, porque até Uhum, voltar ao ciclo hormonal ao normal demora. Um homem pode engravidar quantas mulheres ele bem entender num único dia. Ele exatamente. produz quantidade de espermatozoide novas a cada 3 dias. Por que não tem anticoncepcional para Não tem eles? anticoncepcional para eles. É. Por que a gente muitas vezes expõe mulheres a riscos de tromboses cerebrais, né, com taxas hormonais altas, Uhum. para que este homem não engravide essa mulher? Poxa, do ponto de vista, né, vamos dizer assim, de estatística, quem tem muito mais chance de fazer um filho é o cara. E não existe nada. Existe a camisinha que eles não usam, que eles inventam 300 mil coisas para não usar, né? De desculpas, né? Então, assim, de novo, a gente acha que tem que ter um. Se a mulher tiver o direito de escolher de verdade, mas Sim, a gente sabe que muitas vezes não é isso que acontece, ela acaba se responsabilizando pelo controle de natalidade, ela, né? Então, sempre cai no colo da mulher, né, Mi? sim. Ó, Acho que eu fui nas costas, que o colo é uma coisa boa, é nas costas. é nas costas, né? Eu fui criada, minha mãe, ela sempre conversou muito com a gente sobre a vida sexual mesmo. Uhum, Que minha mãe e meu pai, eles participavam da pastoral familiar na Igreja Católica, então eles auxiliavam no planejamento familiar. legal. Então isso, eles trouxeram para dentro da nossa casa esse diálogo comigo muito nova, porque eu tenho uma irmã 5 anos mais velha que eu, então quando Gi estava com é a Gi também, Gisele. Quando Gisele estava com 15, eu tinha 10. Ela falou: "Não, já vou conversar de uma vez, É mais fácil. que já é mais fácil", né. Então Sim. ela sempre teve esse tanto ela quanto meu pai, teve esse diálogo muito aberto com a gente, com relação ao sexo mesmo, mesmo sendo uma mulher católica. Isso é muito interessante, mas é o que ela sempre nos ensinou, de respeitar o nosso corpo e as nossas vontades também. Você foi criada livre sexualmente? Não. Assim, a minha mãe nunca falou comigo. Conversou com Assim, você eu sou sobre a isso? única filha mulher de uma família de 4 irmãos. Uau! Temos 3 homens em casa e eu era a filha mais velha, né? Eu sou a filha mais velha. Minha família tem origem, minha mãe do Maranhão, minha avó do Piauí e meu avô do Pará. Meu pai é de São Paulo. E a gente morava com os meus avós. Uhum. Então existia, a família de origem norte, nordeste, tem umas questões, né, muito rígidas, assim. É, Eu, sinceramente, assim, não me lembro de ter falado sobre de essas ter coisas tido com a uma minha mãe. conversa. Não, minha mãe já morreu, tá brava se eu tiver mentindo, mas eu não lembro. Não fica É, brava. Aham. quando eu fiquei menstruada a primeira vez, foi assim, eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu tinha ido viajar com a minha tia pra praia. E aí eu comecei a ficar com febre, eu tive dor de ouvido. E aí eu fui no banheiro, Nossa, eu você tava teve muita sangrando. reação. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E aí eu lembro que eu ficava pondo papel higiênico. Aí a minha tia falava, gente, quem é que tá com diarreia nessa casa que o papel higiênico tá acabando? Eu não dou conta. E eu não falava nada pra ninguém. E aí a gente foi embora, porque aí eu falei pra minha tia que eu tava muito doente. Aí acabou com a viagem da família, eu voltei mais cedo pra casa. E aí eu contei pra minha mãe o que estava acontecendo. Ai, parabéns, agora você ficou moça. Eu falei, parabéns. É um negócio que dói, me Né? tirou da praia, Que é acabou com a minha incômodo, viagem. né? Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Aí eu me lembro que o meu pai, ele se preocupou em falar, a gente precisa levar ela no ginecologista. Hum, O meu pai que marcou, meu pai que me levou no ginecologista, primeira vez.
Depois, quando eu estava namorando um rapaz, eu tinha 15 anos, ele era mais velho que eu, aí meu pai chegou pra mim, teve uma conversa, falou assim, vou falar uma coisa pra você. Eu quero que você espere ter 18 anos pra poder transar, porque o negócio é bom e quando você começar, você não vai querer parar mais. Eu fiquei assim, Do tipo, tá, eu né? obedeci ele. Você obedeceu, Obedeci, Bi? eu obedeci, assim, eu tinha uma coisa, eu tenho até hoje, assim, muito forte com meu pai, de, não, meu pai falou, eu vou fazer. Mas eu também lembro que quando eu fiz 18, ele foi comigo na farmácia e comprou camisinha. É, tava liberado. Entendeu? Agora você pode, você fez 18. Então, assim, essa coisa de educação sexual, liberdade sexual, assim, não se falava na minha casa, não tive isso, não conversava sobre isso. Lembro que eu fuçava nas coisas dos meus pais e eu achei uma revista de posições sexuais. Eu achava legal, meu Deus, como é, né? E assim, achava interessante aquilo, mas nunca Mas o conversamos diálogo sobre. mesmo não teve. Nunca tivemos E esse você diálogo. teve com seus filhos já essa conversa? Já, Já né? várias Porque as vezes. meninas são maravilhosas, não tem Não, como. tive com os três, converso sobre isso com eles três, né? E sempre na medida de entendimento de cada idade, Sim, né? sim, Eu lembro que a importante. Manu, a minha do meio, ela, quando ela tinha uns 5 anos, ela falou assim: Mãe, como os nenéns nascem? Eu falei, ah. E não me vem com aquela história de cegonha, hein? Pelo amor de Deus. Eu falei, ai, senhor, tá bom. Aí eu expliquei pra ela do jeito que, enfim, ela entenderia, mas sempre falando a verdade, Sim, né? importante. Minha filha mais velha namora, também sempre conversei com ela sobre. Me preocupo em comprar preservativo, Uhum, porque eu acho que é importante, né? Eu sempre. E ela não toma anticoncepcional, por exemplo, assim. Eu uhum. não curto muito essa ideia, não. Então, assim, ó, eu sempre coloco muito para elas, assim, olha, usar camisinha é extremamente importante, não só para não ter filho, mas também para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Então, vamos por esse caminho, né? Vamos Sim, preservar a saúde, né? sim. Minha mãe, quando eu perdi a virgindade, eu falei, eu preciso contar pra ela, ela vai saber. Ela vai saber. Uhum. Mãe sempre sabe. É. Não adianta a gente esconder. E aí eu cheguei e contei pra ela. E aí ela falou, então, vamos marcar um ginecologista, ver se tá tudo certo. Você vai querer tomar anticoncepcional? Uhum. E eu achei aquilo tão legal, porque foi Ela um te deu a respeito. opção Ela de me deu a escolher, né? opção de escolha. É. Porque aí ela falou, "A mãe já conversou com você, já, você sabe que tem várias maneiras de não ter filho, por enquanto. Uhum. Mas o que que você vai querer? E realmente a gente foi no ginecologista, a gente teve essa conversa. E uma coisa interessante, olha, minha mãe, ela é minha amigona, né? Minha parceirona. Ela teve uma vez que eu tinha um namoradinho e ela falou, olha, é o seguinte, eu não quero saber de você transando fora de casa, que Eu é falo isso pra muito minha mais velha, perigoso. mas em Se casa for tá tudo bem. fazer, faz em casa que tá tudo bem, eu prefiro. Ah, e isso não foi só comigo, foi também com os meus irmãos, inclusive com o meu irmão, que eu tenho um irmão só, que ela sempre bateu muito nessa É, tecla com ele, nesse sabe? aspecto não, eu não podia, meu namorado não passava da sala, no máximo na cozinha. Os meus irmãos, as namoradas deles iam na casa, entendeu? Sim, E ficava lá com eles e tudo mais. Então, assim, não era igual, é diferente. não era. Né? E os meus irmãos falam que eu sou muito sem vergonha, que eu só falo besteira. Aí, quando eu terminei a pós em sexualidade, eu falei, ah, meu diploma, agora eu sou uma profissional do sexo. Aí eles falaram assim, agora você tem diploma pra falar do que você gosta. Eu falei, exatamente. E Agora eu posso. agora eu posso. Agora, Agora ninguém agora, vai me encher o agora é saco. profissional, meu Agora eu sou amor. profissional do sexo. Bom, agora eu vou trazer um pouco da escrevedora. Vamos lá. Esse era rasgada, né? E alguns textos seus também são rasgados, né, minha Então, gata? Da onde vem essa vontade de romper? assim, eu sempre gostei de escrever, né? Na infância, na adolescência, participei de concurso literário. E aí, quando eu fui fazer faculdade de medicina, cursinho, me casei e não escrevi uma vírgula. Assim, eu lembro que eu escrevi o editorial de uma revista científica que a gente tinha na faculdade. E aí eu lembro que eu mostrei pro meu ex-marido, ai, consegui, olha meu editorial, se publicou. Ele falou assim, nossa, ninguém lê editorial. Eu falei, ah, que legal você, né? Obrigada, Enfim. né? Obrigada. E eu passei por um divórcio bastante crítico, né? Com meu ex-marido, sou sobrevivente de violência doméstica grave. E assim, é tudo muito violento, né?
você lidar com aquela situação, você correr atrás dos seus direitos. A justiça é extremamente violenta. E machista, né, meu A amor? gente sofre uma revitimização o tempo inteiro. Isso aconteceu lá em 2017, depois a gente teve algumas outras situações, mas assim, as coisas melhoraram bastante. De lá pra cá parece pouco tempo, mas muita coisa mudou. Uhum. E aí, quando eu recebi uma notícia do advogado, do juiz, eu falei, gente, né, o que que eu faço, né? E aí eu fui escrever, né? Então, assim, aquela coisa que estava lá guardadinha lá atrás, ela veio à tona. E se eu não podia denunciar abertamente, sair por aí falando, eu podia escrever, Uhum. né? E eu comecei a fazer realmente poesia de denúncia, né? Eu tenho 2 livros publicados, tem um que vai sair agora em maio, o terceiro. E eu fui falando tudo que eu sentia, assim, tudo que eu sentia. E foi muito legal, porque inicialmente eu escrevia, publicava no Instagram lá de médica, e aí uma paciente fala, nossa, doutora, nossa, gostei, puxa, aquilo lá também me tocou. E aí eu percebi que a minha escrita conversava com as mulheres, Sim, a sua né? escrita traz muita identificação. E aí eu falei, gente, peraí, né? Então quer dizer que não sou só eu que passei por isso. Uhum. Então, por um lado, além de me aliviar, escrever me aliviava, também me deu a consciência, por um lado, me aliviou, porque não era só eu que estava passando por isso, porque quando você tem muita dor, você acha que a dor é só sua e É, e é desesperador. é. E aí você percebe que outras pessoas também, e aí você meio que dilui a dor. Mas por outro lado, eu também comecei a ficar muito preocupada. Eu falei, gente, peraí, tem muita gente passando por isso. E você não tem consciência, né? Você acha Sim. que aquilo tá passando na TV, na campanha. A gente fala de violência doméstica quando? No 8 de março e em agosto na Lei Maria da Penha, mais É, nada, né? depois Como se esquece. ninguém mais sofresse violência o ano inteiro. E aí eu falei, bom, então vamos usar essa escrita para conversar com mulheres, para transformar essas questões e tal. Então, os meus poemas inicialmente foram assim, É muito desabafo. é muito É. desabafo e é muito de gritar mesmo, de falar o que Uhum. eu tô sentindo, porque ninguém me processava, né? Eu tava escrevendo, dava nome, eu tava falando, eu podia, não, isso aqui é licença poética. Então é um bom jeito de fazer denúncias, né, de burlar o sistema, assim, né? Você Sim, tem que hackear o sistema para você desmontar. E a sim. literatura minha escrita, ela veio nesse sentido mesmo. E aí eu fui, me inscrevi num concurso literário em Paranavaí, que é a cidade de poesia, tem um festival maravilhoso lá, e ganhei categoria Poesia Nacional. Falei, o negócio é sério, acho que o pessoal gosta mesmo do Acho que eu que eu levo escrevo. jeito, né, Não é Mi? só minha paciente, minha mãe, minha tia que gosta, né? E aí eu comecei e foi indo, fui publicando e fui. Tem sido um caminho muito bonito, assim, sabe? A Uhum. literatura, eu brinco que assim, né? A medicina é o meu relacionamento sério, estável, assim, que paga as minhas contas. E a literatura é o meu flerte, a minha. É meu crush, É né? porque. Exato, meu crush. É meu crushzinho. É, não, a maneira que você escreve, eu acredito que foi até por isso que eu trouxe, te convidei para vir falar sobre a Ercília, porque quando eu li Ercília, li e já venho lendo você há alguns anos, né, meu Sim, amor? Eu vi muita conexão, acho que exatamente por isso, pela forma de gritar, sim, de tirar isso de dentro de você, assim. E isso é maravilhoso, que é o que eu falei, chega em outras mulheres também como uma forma de libertação, de grito, sim. de tirar de dentro tudo isso, né? E isso é muito E é legal. muito interessante porque, assim, tinha dia que tá com dor de estômago, que tá com vontade de chorar, e eu não tinha muito com quem conversar. Porque, Sim, assim, a minha família, embora tenha me apoiado, enfim, mas era muito naquela assim, ah, chega, para de falar desse assunto, sim, você não vai esquecer isso nunca. Eu sim. falava, gente, não dá não, é minha história, não dá pra esquecer. É, E aí eu falei, bom, já que eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, porque eu acho que aos 46 você tem alguma maturidade pra saber a estratégia certa pra agir, sabe? Falei, então eu vou escrever e vou conversar com outras pessoas e vou falar sim. sobre isso, entendeu? E vou falar com quem quer me ouvir, Vou né? falar com quem quer me ouvir, assim. É interessante que a gente ainda no lugar de artista tem muito essa de, mas quanto você vai ganhar pra estar lá? Mas É, isso aí vai. Fala, gente, eu tô feliz. Eu tô conseguindo tirar daqui de dentro que tá doendo. E é isso que basta pra mim. porque é uma cura, né?
Quando você tira de Então, dentro eu não dele. gosto dessa palavra Você cura. não gosta, Mi? Por quê? Esse negócio de falar, o pessoal falar escrita terapêutica. Não, a gente não tá doente. Historicamente, a mulher é colocada no lugar de doente, Sempre. de louca, Sim. de descontrolada, né? Então, quando a gente traz essa coisa da cura, primeiro que a cura é tipo, acabou. Curou, Uhum. acabou. Eu prefiro a palavra transformação. Que a gente pega o que tá lá, a gente transforma, a gente, sabe, dissolve e faz outra peça, a gente troca o tempero, Sim. é a mesma matéria-prima, mas você prepara de outro jeito, Sim. né? Sim. E não tem a ideia de fim, porque a transformação ela pode acontecer, Sim. né? A matéria ela existe e você vai mudando, e você vai transformando. A cura é esse lugar, né, médico de vou te dar uma cura. Aí Vou te parece, dar um remédio, né? vou te dar um remédio, vou encerrar. Eu não quero encerrar, eu quero permanecer me transformando, né? Uhum. E poder realmente, com a minha escrita, transformar, né, outras vidas, outras pessoas, outras mulheres, outros homens também, não só mulheres. Enfim, eu acredito muito que a arte, de uma forma geral, ela tem esse poder de transformar porque ela afeta as pessoas, Sim. conecta, né? Ela faz a Ela pessoa chega se num lugar que qualquer emocionar. outra coisa não chega, né? Exato, então ela vai chorar, ela vai dar risada, ela vai ficar incomodada, ela vai parar para pensar. Então, esse lugar que a arte traz é o ponto de transformação. Sim. A arte, ela tem o dom de ocupar um lugar que é só dela mesmo. E é uma coisa louca, assim, de manutenção mesmo de saúde física, mental. A gente tem Uhum. hoje já na Europa um movimento de médicos prescrevendo idas a museu. Que lindo. Que lindo. Exatamente, porque assim, o fato de estar em contato com obras de arte, de assistir um concerto, né, Uhum. é algo que é importante, que é o que mantém a nossa humanidade. Sim. A Porque nossa sensibilidade, numa né, era Mi? de inteligência artificial que é tudo robô, Nossa, sim. a gente precisa manter a nossa humanidade. É. E é difícil, né? Pra gente que é mulher ainda, eu acho que é uma batalha diária. Pra Sim. gente não enrijecer. Porque às vezes eu sinto isso, eu falo, nossa, eu começo a ver tanto absurdo e passar por tanto absurdo, que chega uma hora que eu me vejo tão durona, que nada mais, sabe, me toca, e eu falo, não, essa não sou eu. Aí é onde eu tenho que sair um pouco daquilo, bem pisciana, né? É. Volta pro nosso universo, pro nosso oceano aqui, digere aquilo e volta pra luta de novo. Eu tenho muito isso, até falei isso com a Gabi, que tem momentos meus que eu preciso Isso aí. sair, porque começa a me pegar num ponto que é muito ruim. Então aí volto, vou eu lá pro meu casulinho, É. espero minhas asas ficarem boinhas de novo pra eu sair voando de novo e voltar pra batalha. Eu acho que até porque os processos eles levam tempo, né? É, E quando a gente é muito jovem, é natural também que a gente viva apaixonado no sentido de viver de forma passional. Quer sim, resolver tudo de forma passional? E com o tempo, é, você que vai, vai acalmando, opa, né? não, não precisa tanto assim, eu posso dosar aqui, deixa eu ser É, esperta ali, né? Mas com certeza, para nós que somos mulheres, isso é desde sempre, desde que Deus castigou a Lilith, porque ela simplesmente não queria ficar mais namorando do jeito papai e mamãe com Adão, a gente sofre, né? E é, aí inventaram a história da Eva e colocaram a Lilith no lugar de demônio. sim. Começou aí o rolê. É, na verdade, é, Começou aí. nós somos colocadas nesse lugar o tempo inteiro, né? Sim. E isso é uma crueldade que a gente não, eu pelo menos eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Eu fui criada, meu pai, ele trabalhou muito o feminismo na gente, né? Que nós somos três mulheres. Sim. E uma das coisas que eu lembro que incomodava muito ele é que quando ele falava, eu vou ter mais uma filha. Ai, nossa, coitado, vai ter mais uma filha. Ele falava, coitado, por quê? Por que que você tá falando que eu sou? Ah, porque mais um que você vai ter que dar dote. Ele queria morrer com É. isso. Porque ele falava: não, as minhas filhas não serão moedas de troca. É. Minhas filhas não passarão por isso.
A gente tem, historicamente falando, até né, dentro do estudo de relações sociais, interpessoais, a gente tem as mulheres como um corpo Uhum. que produz, que Sim. serve. Então, nós não somos vistas como indivíduos. Eu sou um corpo que produz filhos, Uhum. herdeiros, a partir do momento que criou-se a propriedade privada. Eu sou um corpo que produz, trabalha e faz trabalhos domésticos, né? Uhum. E eu sou um corpo que produz a paz. Que a mulher é apaziguadora, a mulher é calma, a mulher dialoga, mas sempre nesse lugar de, ai, vai lá, tenta resolver as coisinhas lá que você não como um diálogo verdadeiro, Uhum. né, de exposição de problemas, de discussão e de um caminho para encontrar realmente um ponto comum, mas sempre nesse lugar de que a mulher fala baixo, a mulher apazigua. Então a gente é visto para servir a uma necessidade, Uhum. né? Então quando a gente tem uma mulher que, opa, peraí, o corpo é meu, faço o que eu quiser com ele, você vai pôr a mão aqui. Ou eu não vou transar com você se você não usar camisinha. Ou eu não quero ser mãe, eu não tô afim de ser mãe, eu quero fazer outra coisa na minha vida. Uhum. Ou eu sou mãe, mas eu quero viver minha vida também. Sim. Qualquer lugar que a mulher ocupe diferente do que a sociedade patriarcal, capitalista nos coloca, a gente vira doida, descontrolada, rebelde Histérica. e histérica, né? E então, assim, é complicado, e por isso que eu acho que a Ercília é realmente divina, porque ela já falava sobre isso, ela apresentava isso, né? É. Lá no século passado. Então, ela estava muito à frente do tempo dela na medida em que ela enxergava essas coisas e falava: Sim. Oh, peraí, não é assim não. Não, ela não aceitava de jeito nenhum a mulher ser um objeto de troca, como era Exato. ser uma moeda de troca. Ela nunca casou, né? Não. Tem uma parte da história dela que ela foi cafetina, tu viu essa parte? Teve É, acesso a essa ela parte? criou um Um cabaré, cabaré, exatamente, mas ela era pianista, né? sim, ela era artista, e as É, pessoas da cidade falavam que ela era uma mulher muito bem vestida, muito sim, bonita, muito muito arrumada, educada. muito elegante, muito educada. Mas ela criou esse Pensão Royal, eu acho o nome, Isso, como um cabaré, e foi, obviamente, colocada ali num lugar de novo de marginalização, né. exatamente. Mas acho que ela escancarava todas as hipocrisias da sociedade. É, eu vejo essa atitude dela como é. Porque ela publicou o livro dela, os livros foram recolhidos. É. Aí ela foi de novo, aí ela foi presa. Uhum. Aí Foi não presa contente, várias vezes, ela né. foi tentando. E eu estava vendo que, assim, as torturas que ela sofreu, É, elas foram sempre de cunho sexual, né. exatamente. Então esse também é um problema que a gente enfrenta, que quando você falou de liberdade sexual, a mulher que é livre sexualmente, ela é tida como vagabunda. Sim, puta. Então, assim, ela não pode ter o direito de querer se apaixonar, querer se envolver, se apaixonar. Mas como assim? Você se apaixonar? Mas você É. dá pra todo mundo. Como assim? Né? Como se a mulher não tivesse direito ao prazer, né? E não, ela pode até ter direito ao prazer, mas ela não tem o direito de se envolver. É a mulher que transa e a mulher que serve, que cuida, Sim, né? Sem sim, prazer, sem escolha, sim, né? sim. Então é bem complicado isso, assim, porque muitas vezes a mulher livre, que se coloca livre, ela é bastante solitária. Hum, Sempre é, né, amiga? Porque a gente entende muito que os homens, eles não, desculpem, homens, assim, sinto muito, mas E vocês não tem que. estão preparados para mulheres livres. Vocês detonam com elas, vocês acham que elas são doidas, vocês acham, enfim, Vocês não estão preparados para vocês essa não estão conversa. preparados para isso. Melhorem. Vai chegar lá. Chega lá. Você tem um clube de livros. Vamos falar Sim, sobre essa maravilha. vamos. Quando eu sofri, né, a violência doméstica e quando eu melhorei, eu parei de usar o meu colete de imobilização, porque eu tive a minha coluna quebrada, né. Uhum. Eu eu olhei no espelho, eu lembro desse dia, assim, muito claramente. E eu olhei no espelho e eu falei prometi pra mim mesma, e era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, olhar no espelho. Isso a gente precisa fazer. Eu Sempre. falo para as minhas pacientes: "Olhem-se no espelho". Uhum.
E sem roupa. Olha no espelho, olha o seu corpo, lembra quem você é, É, lembra o que você gosta, né? Hoje mesmo de manhã no consultório atrasou que é uma beleza, mas assim, sei lá, falei com umas 4 dessas coisas, sabe? sim. E eu perguntei pra elas, pra 4 mulheres, qual que é o seu hobby? Elas falaram assim, ah, doutora, eu gosto de ver Eu falei, qual que é o seu hobby? O que que você gosta? O que que você faz pra se divertir? Elas não sabiam dizer. Elas não sabiam O que dizer. elas gostam de fazer. Não sabiam dizer. E até teve uma situação interessante com uma das pacientes, que a filha dela estava junto, e a filha dela reclamando da mãe, que reclamando, eu virei pra ela e falei assim, você sabe a cor preferida da sua mãe? Por que você está me perguntando isso? Eu falei, você sabe a comida preferida da sua mãe? Qual é a banda de rock que ela gostava na infância? Na adolescência? Não. Eu falei, então, mas ela é uma pessoa, antes de ser sua mãe. Uhum. Ela Aí tem a uma menina história ficou antes, né? assim. Aí a mãe começou a chorar. Eu falei, ó, é importante você saber que a sua mãe é um ser humano. E ela não está ali só para servir você e o seu pai. Uhum. Que é mas ela fica me mandando fazer as coisas em casa. Eu falei, eu também mando os meus filhos fazer em casa, as coisas em casa. Eles também não fazem, a gente também briga todo dia por causa disso. Mas a casa é de todos, Sim, né? E tem a que gente ser tem uma conversa colaborativo, né? longa. Então, assim, quando eu me olhei no espelho, né, voltando, eu prometi 2 coisas. Que eu não permitiria que nenhuma outra mulher passasse pelo que eu passei e que eu protegeria o coração dos meus 3 filhos. E aí eu falei, bom, como que eu vou fazer isso? Eu já fiz umas loucuras, assim, sabe? De estar no estacionamento do mercado, eu vi um cara batendo na mulher, eu saí, fui lá, peguei a mulher, abri a porta do carro, falei, o que é isso aqui? Aí o cara, vem isso aqui. Eu falei, você cala a boca. Peguei ela, tirei do carro, assim, doida, né? Se o cara Ai, mas tivesse com uma arma, me matava. mas é Mas assim, outra já também. fiz umas loucuras, assim. Já peguei paciente e levei pra delegacia da mulher, fazer denúncia, sabe? Porque a Perfeito. gente realmente, quando passa por uma situação, a gente entende e enxerga coisas que antes a gente não enxergava. Até microviolências do dia a dia. Porque violência, gente, não é só aparecer com o olho roxo na propaganda de ligar 180. Tem Exato. muito mais que isso, né? E aí eu falei, gente, como é que eu vou falar, né, com essas pessoas, dessas coisas? Eu falei, bom, eu gosto de ler, sempre gostei de ler, gosto de escrever, e eu realmente acredito que a arte parece um clichê, mas a arte transforma mesmo. E Sim, aí eu falei, bom, criei um clube de leitura inicialmente para mulheres, para pessoas que se identificam como mulheres, que é o Capitolinas, em homenagem a Capitu, né, a personagem do Machado de Assis, e Capitu vem de Capitólio, que é cabeça, é. né? E aí nesse clube, que atualmente tem 57 integrantes, eu proponho um livro por mês, e a lista do primeiro ano são livros que eu li. Eu Hum, voltei a olhar para minha biblioteca, eu aumentei a minha biblioteca, que elas ficaram, os meus livros ficaram guardados. Eles estão sempre expostos agora, desde que eu consegui me divorciar, enfim. E aí a gente lê os livros e a gente conversa sobre microviolência, sobre machismo, sobre as inúmeras formas de abuso que são veladas, que a gente não vê, né? uhum. Sempre por meio das histórias. E tem sido muito legal, assim, porque elas se dão conta de uma série de coisas, sabe? E trazem muitas informações. A gente tem uma integrante de 20 anos, que é a minha filha mais velha, Isabela, mais nova, do grupo, e tem a dona Angelina de Ai, que 87. Então delícia. é muito louco, porque quando a mulherada tava, a gente não consegue nada, a dona Angelina veio e falou, vocês já conseguiram muita coisa, vocês não têm noção de Ai, que como era. linda. Então essa troca tem sido muito Sim. gratificante, né? E aí eu criei também o Não Bentos, que é para todo mundo não ser igual o Bentinho, aquele Genial. homem branco heteronormativo, Genial, genial. filhinho de papai, ciumento, É. né? E eu me propus também a conversar com os homens do mesmo jeito. Uhum. Alguns livros são os mesmos, outros não. E aí eles leem o livro, putz, né? Aquela pancada. Na verdade, você apresenta um outro olhar para eles, né? Exato. E outra, homem lê, né? Que já é uma coisa rara. É, Já é. é que não seja uma revista de investimentos, De né? carro De carro e de futebol. e de futebol. Então, não, eu li um artigo de investimento, a exame, ou não sei o quê, pequenas empresas, grandes negócios. Não, gente, vamos ler literatura, por favor, Isso. né? E aí tem sido muito interessante também. No início foi um desafio,
Eu confesso que no primeiro dia que eu lancei o clube na internet, eu pus o meu celular para as pessoas entrarem em contato para saber. Sim. Aí começou um monte de homem mandar mensagem, gente, acionou um monte de gatilho. Eu comecei a ficar com medo, que horror, né? Falei, "Não, calma, respira, você se propôs a isso, vambora." E aí foi, porque você não sabe o que os caras vão falar, né? Sim. Mas tá Sim. dando certo. Tem Tá. 22 não bentes corajosos lá. Olha. E como que faz para participar desse clube? Então, a gente tem no Capitolinas, a gente tem uma turma presencial em Campinas, que Uhum. se encontra, a partir do segundo semestre, a gente vai se encontrar na primeira terça-noite do mês. Uhum. E a gente tem um clube online também, que se encontra no quarto domingo à tarde de cada mês. E o Não Bentos, a gente se encontra na quarta terça-feira à noite de cada mês. Aí é só online, tá? Dá para seguir os perfis, me mandar mensagem por lá, é Uhum. @Clube Capitolinas e @não_bentos. Então vocês podem mandar mensagem. Quem organiza os Instagrams sou eu. Uhum. Todo mundo fala, mas como assim? Eu falei, eu gosto, vambora. Não tem problema. Eu sou mulher, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, tá A tudo bem. gente tem uma inscrição anual, que tá em torno de R$ 12 por mês, então dá uns R$ 150 no mês, tá? Uhum. Esse valor a gente utiliza para fazer inscrição em eventos literários, que o clube vai enquanto coletivo Uhum. mesmo, tenta inseri-los nesse movimento Isso é muito artístico. legal. A gente tem sarau, a gente fez um sarau em janeiro, a gente foi convidado agora para fazer um sarau na Livraria Nuvem em São Paulo, em junho. Que legal, E menina. também temos ações sociais, né? Então a gente se apresentou na Casa da Mulher Campineira, no evento da Casa da Mulher Uhum. Campineira, a gente juntou absorventes e deu para mulheres vítimas de violência doméstica. E tá sendo muito bom, assim. Temos vagas sociais. Cada turma, eu falo para ter no máximo 30 pessoas, porque senão não dá para conversar. Sim, sim. Eu não quero volume. Eu quero que cada um possa levantar e falar o que achou do livro, que não entendeu, e discorde, sabe assim? Sim, tem um diálogo, né? Tem Senão não tempo faz para ter sentido. isso, A né? ideia não é ter tela cheia de gente e ninguém tá falando nada, ou todo mundo de câmera fechada. Isso também não Sim, faz sentido. sim. Então, cada turma tem no máximo 30 pessoas, e aí eu ofereço 20% de vagas sociais, né? Para pessoas LGBT, pessoas indígenas, pretas, mães solo. Caso não consigam contribuir com o valor da inscrição, Uhum. essas pessoas se identificando assim, elas podem fazer parte do clube. Depois a gente vai deixar essa roupa, tá bom? Tá bom. Exposto. Bom, estamos quase chegando no final. Passa rápido, né? Passa rápido, a gente Né, começa a meninas? conversar e Passa vai, muito rápido, igual. né? Eu queria saber aonde a Mila se encontra, onde ela se esbarra, aonde a Mila se vê na Ercília Nogueira. Eu Os amo. textos de manifesto, tipo, falar o que tem vontade, né? Porque eu acho que a Ercília, ela é muito poderosa nas É, palavras, assim, ela choca, ela é rasgada, ela né? é. E assim, eu na vida pessoal hoje, aos 46, porque antes eu não era assim não, eu era mais porra louca. Mas hoje eu tenho uma certa sabedoria para lidar, né? Porque senão você começa a tomar pancada o tempo inteiro. Mas na Sim, escrita eu não sou assim não. Na escrita você vai. Tem que ir mesmo. eu falo que eu tenho vontade, eu choco, eu incomodo, assim, sabe? Mas essa é a intenção também, né? Tem que ser. Na escrita eu sou muito livre. Talvez eu E seja presa um dia. você é provocativa igual a Ercília. Sou. É provocativa. Uns 15 dias atrás eu tive uma situação bem delicada em relação a isso, inclusive, que eu quase que tomei uma voz de prisão. Por desacatar a autoridade. Mas aí eu falei, não, eu acho melhor eu falar, porque senão a senhora vai me dar uma voz de prisão. E aí ela. Mas assim, a escrita é o meu lugar de. Tanto que o símbolo do Capitolinas é uma mulher com megafone. Então é isso, eu acho que eu e a Ercília, a gente, se tiver alguma coisa em comum, é esse Se megafone. tiver, tem várias coisas em comum. Vocês são mulheres à frente do tempo. Ah, Mi, agora a gente vai para um quadro que eu coloquei o nome de Devolve. beleza, Tiraram muitas coisas da gente, eu acho que tá na hora de devolver. bora. Eu vou falar uma palavra e aí você fala o Devolve. que Eu queres. devolvo. Aqui Tá tu bom. pode dizer o que queres. Sexo. Faz bem à saúde. Física, mental. Faz, Pratique, faz bem à saúde. faz. E faz mesmo, né?
Liberdade sexual. Ahn, um lugar que ainda não existe, mas que é extremamente necessário. Precisa abrir cada vez mais esse diálogo, né, meu amor? Educação. A única saída para que essa sociedade consiga sobreviver. Agora vem a tal palavra que eu falei para você antes do podcast. Rebelde. Rebelde é a Somos. pessoa. Somos. Rebelde é a pessoa consciente de todo o mecanismo de manipulação do sistema. Somos. Bom, E seremos. sempre. Tem até. Não é rebelde, mas tatuei. Resistência, substantivo feminino. Por quê? Por quê? E Ercília? Seria minha melhor amiga se eu estivesse Seria. vivendo com ela. Seria muito. Seria Eu muito, ia fazer muito. questão de andar junto com essa mulher e com tantas outras, né, que a gente sabe, conhece, né? Recentemente a gente estudou O Caderno Proibido de Alba de Céspedes, que é uma autora italiana, progressista, que escreveu um livro, assim, muito de denúncia em pleno fascismo, né? Sim. Então, a gente tem muita coisa boa e muita escritora que precisa ser apresentada, porque a gente, infelizmente, como em todos os aspectos da nossa vida, os escritores homens são muito mais valorizados, muito mais conhecidos, muito mais lidos. E um monte de coisa ruim, né, Mi? Um monte de coisa ruim, Que né? muitas vezes nem foi escrito por eles, né? Nem foi a gente. Exatamente, exatamente. Então, tem mulheres que escreviam com pseudônimos masculinos para que pudessem ser lidas, por exemplo, Uhum. né? Então, a Júlia Lopes de Almeida foi Exatamente. indicada para a Academia Brasileira de Letras e o marido dela que assumiu. Eu falei, ai, gente, pelo amor de Deus, Não não dá, vai né? dar um soco nesse fulano, não dá? Sai, que aí não é seu lugar, né? Sai. Então é Mas importante, é. assim, eu acho legal esse trabalho também que vocês propuseram pra gente apresentar, né? E pra gente falar, né? E as universidades, né? Os vestibulares agora, com uma lista de livros voltada para escritoras femininas, então eu acho isso Sim. extremamente importante e Sim. necessário. Não, Ercília, quando eu conheci, gerou um, um reconhecimento, não só por ser Nogueira como eu, né? Sim, é verdade. Mas por conta de toda a história dessa mulher. E aí eu fiquei pensando, falei, por que que eu não aprendi sobre essa mulher Ninguém na aprende. escola? Você não Por aprende que que nada eu de não conhe... literatura na faculdade. Você estuda o quê? Eu O fiz. 15 da Raquel de Queiroz. Então, por que que eu não estudei sobre ela? Por que que eu não me aprofundei sobre ela? Por que que eu não tive acesso a essa mulher antes? Sim, não tem, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada de heroínas mulheres, a gente não sabe nada de escritoras mulheres, de políticas mulheres, a gente não sabe nada. Nada. Nada, 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 nada. Ainda é muito velado e silenciado. Do mesmo jeito que a gente não sabe nada de história indígena, de história africana. Então, assim, a educação hoje, ela é feita de um jeito que você exalta homens brancos de origem europeia e você acredita que aquele é o modus operandi, né? Exatamente. Você não. Isso é horrível, porque isso gera uma falta de reconhecimento da população. Principalmente no Brasil, que a gente é um povo miscigenado, Sim, a gente é um povo em que a maioria do povo brasileiro é mulher. E aí essas mulheres ficam, essas pessoas, né, todas ficam sem lugar, sim, porque a história que elas ouvem é uma história de homem branco que não tem nada a ver com elas. exatamente. Que não representa elas em nada, em nenhuma situação, Não, em nada. Em nada. Essa figura não representa. não A gente acredito. estava conversando sobre isso no outro podcast que eu gravei com a Manu, falando sobre Dandara, né? Que nós somos a maioria. Nós Sim, mulheres somos a somos. maioria. Conversei isso com Gabi também. Nós somos a maioria. E por que que ainda tá essa bagunça? Porque, infelizmente, muitos homens, né, e muitas mulheres ainda acreditam, muitas mulheres acreditam em, praticam competição entre mulheres. Sim, sim. E isso é um O lugar que não acontece de com os homens, Imagina, né? imagina. Eles não têm isso.
coisa rápida, já vira amigo, já. Não, eles nunca, Agora a mulher eles não. sempre, assim, nunca um homem vai ser inimigo de outro, a não Não. ser que o outro esteja dando em cima da mulher dele. Sim, Não por amor, afeto, mas porque é a propriedade dele, tá? O outro tá querendo roubar a propriedade dele, então eu vou brigar com o cara. sim, é primitivo, né, Entendeu? ainda, né? Exato, é propriedade. Isso aqui É, é meu. Você não põe a mão nisso é. aqui que é meu, eu não vou dividir com você. É só por isso, entendeu? Agora, as mulheres, elas competem, né? Então Mas tem foi embutido na gente isso aí também, né? Foi, então é a mulher que usa roupa. Ah, mas olha a roupa dela, isso que essa mulher pra casar, entendeu? Uhum. Segura suas cabras que o meu cabrito, meu Nossa. bode tá Falaram solto. uma vez isso pra minha mãe, eu achei ótimo. Falaram assim pra minha mãe: segura suas cabras, que o meu cabrito tá solto. Minha mãe, segura o teu cabrito, porque as minhas cabras dão coice. Adorei, adorei. E ela falou assim: eu nunca esqueci isso, eu era adolescente quando ela falou isso pra uma das vizinhas. Ela falou: segura suas cabritas suas cabras que o meu cabrito tá solto. Mas não, não, não. Segura o teu cabrito que as minhas cabras dão coice. Infelizmente a gente tem muitas mulheres que fazem manutenção do machismo. Oh, e não são poucas, não, Então a são gente, muitas. e homens machistas, né? Foram criados também por mulheres. Então a gente precisa também, esse feminismo ele tem que incluir essas mulheres, por mais difícil que seja, Uhum, muitas vezes, porque a gente é muito atacada, a gente é muito desvalorizada, né? sim, Mas a gente precisa quebrar com esse padrão de competição, né, entre sim. mulheres, porque isso vai nos fortalecer. Eu tenho certeza E a disso. gente já é maioria, a gente só precisa se juntar. Exatamente. E não é uma guerra. Eu acho que não é uma guerra, eu acho que é realmente, de É uma novo, luta, eu né? posso ser uma otimista, né? Eu sou uma otimista aí com os pés no chão, mas eu acredito muito nessa questão. Eu ainda acredito no diálogo, tá? Eu Eu também. ainda acredito no diálogo e eu realmente acho que a arte é um caminho bom para esse diálogo ser É costurado. uma mediadora, né? Eu acho também. Eu acho. Meu amor, muito obrigada. Obrigada. Obrigada por aceitar. Obrigada por estar aqui, por dividir seu conhecimento com a gente, Imagina, eu por que dividir um agradeço. pouquinho da sua história com a gente. Muito obrigada. Eu desejo que você ganhe o mundo, que o mundo inteiro conheça essa mulher potente que você é, que você continue rasgando sim, que a gente precisa de mulheres corajosas como você, falando e fazendo as coisas acontecer. Obrigada, Minha Gi. admiração por você é gigantesca, você sabe disso. Eu E eu sim. desejo o mundo para você. Eu desejo que todas as mulheres desse mundo conheçam você e tenham você como inspiração, porque você é inspiração. Posso ler uma oração? Por gentileza. Eu trouxe uma oração. Olha que Posso falar maravilhoso. palavrão? Pode! Pode? Tá. Então, tem alguns termos, é uma oração que eu fiz, dedicar. A gente precisa rezar isso todos os dias. Ai, maravilhoso. Depois você Vamos deixa lá, disponível pra gente postar? deixa. Esse texto é o último poema do livro que vai ser lançado agora. Yeah! Oração de Alto Amor. Nossa Senhora da Periquita Molhada, faça-me lembrar da mulher incrível que eu sou. Não permita que eu me auto-sabote, acreditando em críticas sem fundamento. Livrai-me dos traumas e das más impressões que os outros me fizeram acreditar sobre mim mesma. Faça-me sentir prazer do jeito que eu sou, com o corpo que eu tenho e com a história de vida que eu construí até aqui. Que eu saiba dizer não e que eu nunca mais aceite nada que me faça sentir menor do que eu realmente sou. Que eu fique molhada e sinta desejo, mesmo que para isso eu precise de terapia de reposição hormonal. Porque amar é bom e, sobretudo, a mim mesma. Porque gozar é necessário e faz bem à saúde. Que eu encontre os caminhos do prazer e me conecte com pessoas que mereçam a minha companhia. Dai-me boas amizades e uma vida de orgasmos em todos os sentidos da minha vida. Eu me amo, minha buceta é linda e cheirosa e eu sou uma baita de uma gostosa. Amém. Axé. E com essa oração, a gente encerra o nosso podcast maravilhoso. Não, tinha que ser você, né? Gênia. Ai, ai. Esse projeto, Mulheridades, Passado e Presente, ele só está acontecendo graças à PENAB. Então, o meu agradecimento à Prefeitura de Hortolândia, ao Ministério da Cultura e ao Governo Federal. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, meu amor.